Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus que estamos de volta, cheios da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Amém. E é bom saber que a igreja está bem. Aleluia. Glória a Deus. Eu pediria que você aplaudisse ao Senhor mais uma vez, porque Ele é digno, Ele é grande. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Samuel, primeiro livro. No capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. Nós vamos nos situar nesse texto até o versículo 25, mas não vamos lê-lo todos os versículos. Eu quero ler apenas o versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vou ler de novo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia! Quantos têm sido fortalecidos no Senhor? Aleluia! Então anime seu irmão que está tão desanimado. Tem umas carinhas tão desanimadas hoje aqui. Não sei se era saudade que estava demais de mim, né? Ficaram assim, ele veio hoje. Mas diz para o teu irmão aí, te anima, meu irmão, porque o Senhor é quem te fortalece. O Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Mantenha a Bíblia aberta, irmãos, porque o texto é extenso, não é? Mas esse texto, ele vai falar sobre Davi, que era um homem experiente nas guerras, nas batalhas. O Senhor havia chamado Davi muito cedo, e ele muito cedo aprendeu a lidar com a guerra, a lidar com as armas que o Senhor havia adestrado muito antes de ser rei, ainda quando ele era pastor de ovelhas. Davi era esse jovem que havia se acostumado a vencer as batalhas que liderava, e ao retornar vitorioso de mais uma delas, esse texto vai informar isso, ele descobre que seus inimigos haviam destruído o acampamento dele, da sua família, dos filhos, das filhas, havia roubado os bens. Além de terem roubado os bens, os inimigos haviam levado também as esposas dos soldados, os filhos, as filhas. Mas o que nos surpreende nesse texto, irmãos, nessa história, é que ela começa de forma trágica, mas termina de maneira que nós vemos a restituição de Deus na vida de Davi. Porque Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das coisas, irmãos, que eu entendo é que Deus tem restituição para aquele
que tem o seu coração em Deus, para aquele que tem o seu coração voltado para Deus, para as coisas do Senhor. E nessa noite, queridos, nós queremos então trazer aqui algumas atitudes que Davi teve, como Davi agiu para que pudesse restituir ou ser restituído pelo Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes, depois de tantas alegrias, de tantas vitórias, de tantas conquistas, muitas vezes nós somos tidos de surpresa com alguma situação desagradável, alguma situação que nos deixa às vezes realmente sem os pés no chão, sem forças, sem saber o que fazer. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que quando nós não sabemos o que fazer, nós temos que saber para onde ir. Aleluia. Davi sabia disso. Davi sabia que era no Senhor que ele tinha que ser fortalecido. Então vamos acompanhar comigo o texto. A primeira coisa, irmãos, para que tenhamos ou sejamos restituídos de perdas ou de coisas que nós tivemos de surpresa, que nos deixou realmente aflitos ou parecendo que não havia saída, é se fortalecer no Senhor. Por isso que eu li primeiro esse versículo 6, porque diz que diante de tudo aquilo que havia acontecido, Davi se fortaleceu no Senhor. Mesmo vendo aquela situação, Davi se fortaleceu no Senhor. Aí vem uma pergunta: como então eu posso me fortalecer no Senhor diante de certas crises, diante de certos roubos do inimigo, diante de certos ataques do inimigo na minha vida? Primeira coisa, irmãos, temos que lembrar das promessas de Deus. Quando nós trazemos à memória as promessas de Deus na nossa vida, nós começamos a ser fortalecidos. Quando nós estamos desmotivados, desanimados, que começamos a recordar, que começamos a lembrar as promessas de Deus, aquilo que Ele fez, automaticamente, irmãos, nós também vamos compreender que o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. Aleluia! O Deus que fez ontem é o mesmo Deus que vai fazer hoje. Por isso que o profeta Jeremias diz: vamos lá, quero aquilo que possa me trazer esperança. Então, meu irmão, diante da crise, aleluia, a crise não é o fim, meu irmão. A crise é uma possibilidade que Deus utiliza, que Deus usa para te abençoar. Quantos crê nisso? Aleluia. É assim que eu entendo, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que nada, nem ninguém, nenhuma situação, nem o tempo poderá me separar do amor de Deus, ou daquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Então Davi fez o quê? Davi fortaleceu-se no Senhor. Fortaleceu-se no Senhor, trazendo a memória, recordando, lembrando promessas de Deus. Então, meu querido, se você está nesse momento passando por uma situação que você pensa que você não sabe como agir, eu já estou ensinando a você como agir. Comece a trazer à memória esse Deus poderoso que nós cantamos aqui,
esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus que faz. Aleluia, é o mesmo. Ele faz acontecer onde não está acontecendo. Ele não precisa, ele não depende de situação, de condição. O seu poder, o seu amor é incondicional. Ele faz. Então começa a recordar agora. Começa a trazer à memória as promessas de Deus. Uma outra coisa que Davi fez, ele orou, ele buscou ao Senhor, assim como Josafá buscou ao Senhor diante daquela situação em que ele vivenciou, que nós já conhecemos a história. Davi também orou ao Senhor, porque quando nós oramos, irmãos, nós conversamos com Deus. E quando nós conversamos com Deus, Deus começa a nos dizer, a nos falar, a nos orientar, a nos direcionar. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Amém? Filipenses 4:6 diz isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplicas com ações de graças. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, o que é que Paulo quer dizer aqui? Paulo quer dizer que quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele cuida de nós. Agora a questão é: você está disposto a lançar sobre o Senhor toda a tua ansiedade? Você está disposto a orar ao Senhor diante da tua ansiedade, diante da tua inquietude, diante da falta de direção? Porque é um perigo muito grande, irmãos, quando nós não sabemos o que fazer. Nós começamos a dar tiro no escuro, tentamos um monte de coisa, mas a palavra do Senhor diz, queridos, que nós temos que buscar ao Senhor, que nós temos que orar ao Senhor, porque dele vem a resposta. Aleluia! A resposta certa vem do Senhor. Você pode fazer muitos planos, você pode pensar de várias maneiras o que fazer, como fazer, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantos estão buscando a resposta do Senhor? Então espere, porque ela virá. Amém? Quantos têm promessas do Senhor? Ele vai cumprir. Agora você precisa, meu querido, aprender isso aqui. Davi nos ensina isso. Uma outra coisa, como eu posso me fortalecer no Senhor? Primeiro, lembrando das promessas do Senhor na minha vida. Segundo, pondo em prática, orando e dizendo: Senhor, eu quero essas promessas se cumprindo na minha vida. Terceiro, se enchendo do seu Espírito. Aleluia. Efésios 6:10, que aqui diz, aquele texto que Paulo fala sobre a armadura de Deus. Paulo falando ainda sobre oração, sobre se fortalecer no Senhor. Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está sem força? Fortaleça-se no Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é bom, irmãos, experimentar isso. Como é bom vivenciar isso aqui. Como é bom saber que quando nós estamos nessa condição de não saber o que fazer nem para onde ir, e quando nós buscamos ao Senhor, nos fortalecemos nele, lembramos das promessas dele,
oramos, jejuamos, consagramos a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos fortalece. Aleluia. O Senhor tem nos fortalecido, irmãos, diante de tantas coisas que nos vêm, nos virá. O Senhor continua e vai continuar nos fortalecendo, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Diga para o seu irmão isso: Ele é o mesmo. Fortalecei-vos, fortalecei-vos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está fraco? Você não é o crente Guiné que diz: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, você é um servo do Senhor. Amém? Você diz: estou forte, estou forte, estou forte. Aleluia! O que é que Paulo diz? Posso todas naquele. Quem é que te fortalece? Então você pode. Aleluia! Olha aí, meu irmão, o povo de Deus está podendo, viu? Porque o Senhor nos fortalece. Glória a Deus. Segunda verdade, irmãos, que Davi nos ensina nesse texto, dos versos 7 ao 8: consulte ao Senhor. Quer restituição do Senhor? Consulte a Ele. Você vai ver todas as coisas sendo restituídas. Deus lhe dará, irmãos, todas as estratégias. Deus lhe ensinará como você vai fazer, como você vai agir no momento certo. Não tenta fazer sozinho. Consulte ao Senhor. Busque a Ele. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não há nenhum problema, irmãos, você fazer planos. Não há nenhum problema você buscar a direção, querer saber como fazer, como agir. Mas busca primeiro ao Senhor. Consulta primeiro ao Senhor. Amém? Nos planos que você está fazendo, comece a consultar ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu estou planejando isso aqui, mas será que isso é a tua vontade, Senhor? Senhor, isso que eu estou pensando em fazer é a tua vontade? Eu estou no caminho certo? Eu estou na direção certa? Davi fez isso. Davi consultou ao Senhor. Versículo 7 ao 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? O que é que Davi fez? Consultou ao Senhor. Aí, meu irmão, quando você consulta ao Senhor, duas coisas podem acontecer. Aliás, duas ou três ou mais respostas você vai poder ter do Senhor. Ou o Senhor vai dizer sim, ou o Senhor vai dizer não, ou o Senhor às vezes diz espera. Mas também é complicado quando o Senhor não diz nada. Aí quando o Senhor não diz nada, você também espera. Amém? Porque quando Ele não diz nada, é porque Ele está agindo, é porque Ele está trabalhando. Aleluia! Quando Ele silencia, meu irmão, é porque Ele está providenciando o melhor. Você crê nisso?
Você crê que Deus trabalha no silêncio? Tem gente que pensa que Deus só trabalha no barulho, no reboliço, né? Não, meu irmão, Deus trabalha de várias maneiras. Às vezes quando você menos espera, Deus fez, Deus agiu. Às vezes quando você menos espera, o sonho se cumpriu, a promessa se cumpriu. Salmo 126. Aqueles irmãos estavam esperando no Senhor 70 anos no cativeiro babilônico. De repente, aquilo que eles esperavam, aquilo que eles sonhavam, se cumpriu. E o que foi que aconteceu? Como aqueles irmãos ficaram? A Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram como quem sonha. Eles ficaram como quem sonham. Eles parece que ficaram sem acreditar. Porque quando nós sonhamos e acordamos, a gente fica assim pensando, sem saber o que é que está acontecendo. Não sabemos se é realidade, se é sonho. A gente fica meio, confuso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a boca deles se encheram de riso e os seus lábios de júbilo, porque o Senhor fez, porque o Senhor agiu. Então nessa noite eu quero dizer para você, na força do Senhor, meu irmão, se alegre, se anime, se fortaleça, porque o Senhor fez. Porque grandes coisas o Senhor fez, está fazendo e fará. Você pode aplaudir a Ele com alegria? Se Ele não fez ainda, meu irmão, espera mais um pouquinho, porque Ele vai fazer. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é um, o meu é outro. O meu tempo pode ser o Cronos, o tempo cronológico, que segue uma sequência, que é sistêmico. Mas o tempo de Deus, meu irmão, é o Kairos. Amém? Então, meu querido, o Kairos de Deus vai se cumprir na sua vida. Que é isso, pastor? Que Kairos é esse? Kairos é o tempo dele. É o tempo dele, quando você menos espera. Kairos de Deus na sua vida. Pode ser agora. Pode estar acontecendo agora, nesse momento. Nesse exato momento, meu irmão, que você está ouvindo essa palavra, Deus pode estar cumprindo o tempo dele na sua vida. Quando você chegar em casa, você vai ver se ele fez ou não fez. Mas se ele não fez hoje, meu irmão, espera, porque ele vai fazer. Ele vai fazer. Uma outra verdade que o texto informa, versículo 9: obedeça ao Senhor. Amém? Quer ser restituído? Obedeça ao Senhor. Decida obedecer a Deus em toda e qualquer situação, meu irmão. Por mais apertado que esteja, por mais difícil que esteja, obedeça ao Senhor. Obedecer é o melhor caminho. Davi obedeceu ao Senhor. Davi fez a sua vontade. Davi resolveu obedecer ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que bem-aventurado, Salmo 128, viu? Versículo 1. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, serás feliz, e tudo irá bem. Olha que coisa linda, irmãos. E tudo irá bem. Quer que tudo vá bem? Então obedece. Quando você obedece, tudo vai bem.
Aleluia. Alguém deve estar perguntando aí: quando eu obedeço e não vai bem? É porque Deus quer fazer alguma coisa, quer ensinar alguma coisa. Mas mesmo a coisa não estando bem, meu irmão, eu mesmo assim digo: vai tudo bem. Eu aprendi isso com a sunamita. Quantos aprenderam isso com a sunamita? Porque tudo que a palavra diz, irmãos, é para eu e você aprender. Amém? Então mesmo o negócio estando acochado, arrochado mesmo, sabe? E alguém te disser assim: meu irmão, como vai? Mesmo você estando assim, bem, sabe, naquele aperto, não abra a boca e diga: vai tudo ruim. Não diga isso. Em nome de Jesus, aprenda essa lição, viu? Você vai dizer assim: vai tudo bem. Porque quando você vai dizendo, irmãos, vai tudo bem, Deus vai começar a consertar, Deus vai começar a agir, Deus vai começar a fazer. Porque Ele contempla, Ele diz: esse tem fé. Se Ele diz que está tudo bem, é porque Ele sabe que eu vou fazer, que eu vou agir. A sunamita sabia que o negócio estava feio, que a situação estava complicada na casa dela. Primeiro que ela não tinha pedido nenhum filho. O profeta chega na cidade e diz: você vai ter um filho. Ela não podia ter filho, ela já estava praticamente conformada. Aí o profeta chega e anima ela dizendo: você vai ter um filho daqui a nos tempos certos. E ela teve o filho. Depois o filho morre. O filho já está grandinho, vai trabalhar com o pai no campo. O filho morre. E agora a mulher foi buscar o profeta, foi atrás do profeta. E aí quando os curiosos, os murmuradores, os propagadores do caos começaram a tentar impedir que ela chegasse até o profeta, ela não se deteve no caminho. A Bíblia diz, irmãos, que ela não parou em canto nenhum. Ninguém conseguiu deter aquela mulher. E quando alguém perguntou: vai tudo bem com a tua casa, com a tua família, com o teu filho? Ela disse: vai tudo bem. Porque tem coisa, meu irmão, que só interessa a você e Deus. Amém? Aprenda isso hoje. Tem coisa, fecha a boca, abre a boca só para Deus. Porque não interessa a ninguém, meu irmão. Você vai dizer: vai tudo bem. Porque no seu coração, meu irmão, você sabe que Deus já está fazendo a coisa, endireitar. Você sabe que Deus já está agindo. Porque nós não acabamos aqui de dizer, meu irmão, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. O profeta Isaías disse: nunca se viu um Deus como esse, que trabalha por aqueles que esperam nele. Enquanto você está descansando no Senhor, Ele está trabalhando. Enquanto você entrega tudo a Ele e confia nele, Ele vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz isso, irmãos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aí eu pergunto: qual caminho, qual situação, meu irmão, você ainda não entregou ao Senhor? Porque talvez não tenha acontecido porque você ainda não entregou a Ele. Amém? O Senhor quer que você agora traga à memória essa situação, porque Ele diz para você hoje: entrega a mim, confia em mim, porque eu vou fazer. Aleluia. Obedeça. Amém? Obedeça. Você teme a Ele? Então entregue a Ele tudo. Tudo que está incomodando, tudo que estiver inquietando o seu coração. Seu trabalho é só um, meu irmão: confiar nele.
entregar a Ele. Isaías 1, versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há uma condição. Você quer restituição? Eu quero. Mas o Senhor tem uma condição para mim e para você. Qual é a condição? Querer ouvir, querer obedecer, querer cumprir a sua vontade. Pela manhã nós lemos um texto, trabalhamos aqui na escola com um texto de 2 Crônicas 7,14, muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. O Senhor quer fazer o quê? O Senhor quer restituir. O Senhor quer restaurar esta terra. Mas é preciso buscar a Ele. É preciso se voltar para Ele. É preciso se arrepender de maus caminhos. Aí o Senhor fará. Aí o Senhor ordenará a bênção. Glória a Deus. Outra verdade, irmãos, que nós aprendemos, versículo 10: persevere na caminhada, não desista. Está difícil? A persistência, meu irmão, é o segredo, viu, da conquista. Eu nunca vi, irmãos, na história dessas pessoas, desses homens, né, que conseguiram, que conquistaram grandes feitos. A história está cheia desses personagens. Mas por que eles conseguiram? Porque eles perseveraram. Amém? Porque eles não desistiram. Eles não desistiram na primeira tentativa. Eles não desistiram. Eles não desanimaram. Eles foram adiante. Perseverança. Versículo 10: persevere na caminhada, pois 200 deles estavam exaustos. Estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a jornada. Quantos vão continuar a jornada? Diga: eu quero estar nesses 400 homens aí. Eu quero estar nessa multidão aí de que continuaram. Eu não quero ser cotado daqueles que desistiram. Eu quero ser cotado daqueles que continuaram. Aleluia. Meu irmão, se você para, as coisas não acontecem. Acontece para quem continuou, para você não. Agora quem continua, meu irmão, vai ver lá na frente, vai sentir, vai provar o sabor da vitória, o sabor da conquista. Aleluia. Persevere na caminhada, meu irmão. Persevere. Não deixe que nada, nem ninguém venha impedir o mover de Deus na sua vida. Deus tem coisas lindas para entregar, para realizar, para fazer. Mas você tem que perseverar. Não desista. Persevere. O atleta só ganha a medalha, a coroa, né? Quando completa a prova, completa a corrida.
Na corrida da vida cristã, irmãos, não é diferente. Só alcança quem perseverou, quem continuou na jornada. Nos versos de 11 a 15, a gente também aprende uma outra coisa. Porque, irmãos, na jornada, na caminhada, não estou dizendo que é fácil perseverar, é difícil. Tem momento que a gente dá uma parada mesmo. Não é fácil. Mas Davi nos ensina mais um segredo aí, do verso 11 ao 15. Aceite ajuda. Amém? Não tenta fazer sozinho. Tem coisa, meu irmão, que você tem que fazer sozinho, mas tem coisas que você não vai conseguir sozinho. Aceita ajuda, busca reforço. E eu gosto daquele salmo que diz: em Deus faremos proezas. Fala da união, da comunhão. Fala, queridos, que tem coisas, tem situações na nossa vida que somente juntos nós vamos conseguir as proezas do Senhor. Nós vamos conquistar. Então aceite ajuda. Abandone o orgulho. Viu? Abandone o orgulho, porque Deus pode querer estar usando alguém para te abençoar, para te ajudar, para te fortalecer. E se você não aceita, fica difícil. A gente vê na Bíblia, irmãos, muitos exemplos de pessoas que buscaram ajuda, de pessoas que permitiram, né, que outras que outras fizessem parte da sua vitória, da sua conquista. Então faz isso também. Aprende isso com a palavra, né? O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, nos conta a história, não é, de Ruth e Noemi. E aí diz que Noemi aceitou a ajuda de Ruth, que tornou-se esposa de Boaz, um homem muito rico. Aí eu pergunto, irmãos, já pensou se Ruth não tivesse aceitado, se Noemi não tivesse aceitado a ajuda de Ruth? Já pensou se Esther não tivesse aceitado a ajuda do seu tio, a direção que Deus estava dando a ela através do seu tio? Então muitas vezes, queridos, nós precisamos realmente dizer: vem aqui comigo, me ajude aqui nessa, me dá um reforço aqui. Aleluia. Uma outra coisa, queridos, que Deus nos ensina também nesse texto, versículo 16 ao 17: faça a sua parte. Amém? Faça a sua parte. É claro que você não vai aceitar ajuda e aí não vai se acomodar, não é? Você tem que fazer a sua parte. Deus não fará aquilo que você pode fazer. Amém? Tem coisas que só Deus pode fazer, só Deus vai fazer. Mas tem coisas que eu posso fazer. Tem coisas que Deus diz: olha, você faz, você vai, você pode. Como vimos pela manhã, o texto de Ezequiel, capítulo 2, onde Deus chama o profeta diante daquele povo rebelde de Israel, povo obstinado, né? Distante do Senhor, e Deus levanta o profeta e diz: olha, levanta, porque eu falarei contigo. E quando o profeta se levantou, Deus encheu o profeta com a sua palavra, com o seu espírito, fortaleceu o profeta, para que o profeta fosse anunciar a nação de Israel. Mesmo assim, queridos, o que você tem que fazer
é você que vai fazer. Amém? A sua parte é a sua parte. Deus chamou você, não foi ele, foi você. Quando Deus chamar ele, tudo bem, mas Deus chamou você, então você que vai fazer. É mais ou menos aquilo que ele disse para Josué, quando Josué ficou com aquela grande responsabilidade de assumir a direção do povo. Moisés havia falecido, havia morrido, e aí Deus fala para Josué, e Deus diz: olha, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Entendeu agora? A sua parte é a sua parte. Vai, porque o Senhor vai ser contigo. Então não fique com medo. Não passa para o outro o que Deus disse que era você que ia fazer. Então ele diz, o que disse para Josué, ele está dizendo aqui para você, ó, não te pasme, nem te espantes, né? Primeiro ele dá logo um acocho, dizendo, não te mandei eu? Chamou logo Josué na grande, né? Não te mandei eu? Quem mandou? O Senhor. Então, meu irmão, se o Senhor mandou, eu vou. Você vai? Amém? Glória a Deus. Por fim, meu irmão, você quer restituição do Senhor? Dê a glória a Ele. Dê a glória a Ele. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não esqueça disso, viu? Ainda que você estude, ainda que você se esforce, trabalhe, ainda que você, sabe, tenha recursos, não pense que foi você, que foi por causa dos seus recursos, da sua sabedoria, do seu entendimento. Não, meu irmão. É claro que você tem que trabalhar, se esforçar, estudar, né? Mas Deus é quem vai capacitá-lo. Amém? Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Filipenses 4:20 diz: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fique de pé, meu irmão.